O tema para hoje, como já anunciado desde a última semana, chutando o pau da barraca. Chutando o pau da barraca. Tiffany, você já chutou o pau da barraca alguma vez? Elaine, você já chutou o pau da barraca alguma vez? Hein? Tininha, você já chutou o pau da barraca alguma vez? Hein? Não. Robério é um cara tranquilo, é um cara calmo. Já chutou o pau da barraca alguma vez, Robério? Não. Ô Joquebede, eu não acredito nisso, não. Não acredito, não. Chutando o pau da barraca. Atos 18, 5 e 6. Atos 18, 5 e 6. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Amém. Fulano chutou o pau da barraca. Todos nós aqui, ou a grande maioria, certamente já ouviu essa expressão. Esse termo é usado quando se refere a alguém que extravasou em suas emoções, alguém que quebrou o protocolo, agiu de modo fora do normal por não conseguir segurar mais, reprimir mais o que estava sentindo. Tal expressão, ela tem origem no século XIX, aqui no Brasil, logo após ter acabado a Guerra do Paraguai, quando Conde Deu, esposo de Princesa Isabel, ele que era genro de Dom Pedro II, ficou responsável pela captura do ditador paraguaio Solano Lopes. Contam os historiadores que Conde Deu acordava bem cedo para iniciar a perseguição contra o inimigo do Brasil. E ele ficava revoltado ao ver que os soldados brasileiros ainda estavam dormindo. Ele então literalmente chutava o pau que sustentava as barracas dos soldados, e elas caíam sobre eles, acordando-os à força. É a partir daí que vem então essa expressão. A minha pergunta a você nessa noite, crente santo e piedoso, você já chutou o pau da barraca alguma vez na vida? Houve alguma circunstância tão complicada, tão difícil, enfrentada por você, que simplesmente você não suportou mais e entornou o caldo? Agiu de modo totalmente diferente do que costuma agir, a ponto de se arrepender depois do que falou ou do que fez? Graças a Deus, a Bíblia reconhece a nossa humanidade. A Bíblia não é um livro sobre super-heróis espirituais, escrito para pessoas perfeitas que não pecam mais. A Bíblia está repleta de ações exageradas dos seus personagens, gente de Deus que em algum momento não conseguiu segurar a barra e terminou por fazer algo não muito correto aos nossos padrões espirituais. Eu confesso a vocês que, como a grande maioria aqui, eu já chutei o pau da barraca algumas vezes. E a minha situação é difícil, porque dada a minha posição, as pessoas esperam sempre do pastor sabedoria, tranquilidade, domínio próprio. O pastor a tudo deve suportar serenamente, não se podendo jamais permitir expor o seu lado humano, pois deve ser um homem totalmente controlado pelo Espírito Santo de Deus. Hein, pastor Antônio? Hein, pastor Cleudes? Ai de nós, se deixarmos uma gotinha cair fora do copo, do cálice. Num tempo em que tanto se fala sobre inteligência emocional, sobre controle das emoções,
O pastor deve ser o modelo supremo de resiliência, de mansidão, devendo estar pronto para administrar todos os problemas de relacionamento que vierem até ele, com maestria, com cuidado, com diligência. Rapaz, esse negócio de ser líder não é fácil não. Tem horas que dá vontade, de fato, de jogar tudo para o alto. Para ser mais específico, na linguagem que estamos usando da mensagem, tem horas que dá vontade de chutar o pau da barraca mesmo. Mas o que me consola é saber que um homem como Paulo, o grande e incomparável apóstolo Paulo, um dos ícones maiores do cristianismo, ele teve também os seus momentos de chutar o pau da barraca, momentos de desabafo emocional, em que ele não conseguiu segurar as emoções, como no texto que lemos agora em Atos 18, 5 e 6. Vamos tentar entrar aí no contexto. Como de costume, Paulo começou o seu trabalho evangelístico na cidade de Corinto, pela sinagoga, onde os judeus congregavam. E ele estava ali estudando com os judeus o Velho Testamento, a fim de provar que o Jesus pregado por ele era o Cristo do qual as Escrituras falavam e acerca de quem os judeus religiosos estudavam. E como de costume também, para variar, Paulo foi mais uma vez perseguido, foi mais uma vez amaldiçoado, foi mais uma vez ameaçado de morte. Só que desta vez, Paulo não estava muito paciente. Paulo estava no seu limite. E de acordo com o texto, ele sacode o pó de sua roupa e diz que de agora em diante, a partir daquele encontro mal sucedido, ele não mais pregaria o evangelho para os judeus, mas apenas para os gentios, apenas para aqueles que eram pagãos. Com isso, Paulo acaba assumindo um gesto nada ortodoxo, baseado numa orientação de Jesus para ser assumida em situações extremas. Vamos ver? Marcos capítulo 6, versículo 11. Olha o que Jesus fala. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Qual era o sentido desse gesto? Sacudir o pó dos pés, a poeira das vestimentas, era um gesto feito pelos judeus quando eles regressavam de um território considerado pagão. Com tal ritual, eles indicavam que não queriam nenhum relacionamento, não queriam nenhuma intimidade com aqueles que não adoravam o verdadeiro Deus. Quando Jesus recomenda esse costume aos apóstolos, quando esses apóstolos fossem rejeitados em algum lugar, Jesus está trazendo um simbolismo. É como se ele dissesse o seguinte: os pregadores do evangelho que foram repudiados por algum tipo de povoado, vilarejo, por alguma cidade, eles não têm mais responsabilidade sobre o sangue daquelas pessoas que os rejeitaram naquele lugar. Assim sendo, ao agir dessa forma, diante daqueles judeus em Corinto, de acordo com Atos 18, Paulo está dizendo o seguinte para eles, trocando em miúdos, parafraseando a palavra de Paulo: vocês são piores do que os gentios, vocês são piores do que os pagãos, porque vocês deveriam conhecer aquele de quem falo, Jesus, o Cristo, o Messias. Pois os judeus são a raça eleita de Deus, da qual nasceu o Messias. Mas vocês estão se mostrando indignos dessa mensagem. Não tenho então como pregador, como apóstolo de Cristo a partir de agora, mais nenhuma responsabilidade diante de vocês. Vocês me amaldiçoam, mas são vocês que estão na prática na maldição, porque vocês rejeitaram o Jesus que veio para lhes salvar. Portanto, vivam a vida de vocês, que eu vou viver a minha vida a partir de agora. Foi isso que ele quis dizer. Paulo foi muito duro com os seus irmãos de raça. Ele realmente perdeu a paciência com eles.
Ele falou coisas pesadas, ele os amaldiçoou, os entregou à perdição, alegando que não mais pregaria para eles. Ou seja, Paulo literalmente chutou o pau da barraca para fazer jus ao título da nossa mensagem. Mas não foi só Paulo que agiu assim, não. A Bíblia nos fala de outras pessoas também que extravasaram as emoções em determinados momentos. Por exemplo, um herói bíblico que realizou um ato extremo, que não pôde ter sido considerado como um ato espiritual, foi Moisés. Vamos lá? Vamos para Números 20, do 7 ao 12. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale àquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu lhes dou. Esse texto é polêmico, muito polêmico. Por causa dessa situação, Moisés não pôde entrar na terra prometida, não pôde entrar em Canaã. Qual foi o pecado de Moisés aqui? Alguns dizem que ele pecou porque ele bateu com a vara na rocha, quando Deus disse que ele deveria apenas falar à rocha. Nada a ver. Se Deus mandou ele pegar a vara, o cajado, e anunciar que tiraria água da rocha, é porque aquele cajado serviria para bater na rocha. Então esse não foi o motivo. Qual foi o pecado de Moisés? Segundo uma boa parte dos rabinos, dos líderes judeus, Moisés errou ao bater na rocha e dizer ao povo que tiraria a água dela, como se aquele milagre fosse executado por ele e não por Deus. Deus chamou Moisés para que Deus fosse glorificado a partir da atitude de Moisés. E na sua ira, por causa de um povo reclamão, murmurador, Moisés acabou chamando a atenção para si, não glorificando a Deus quando o milagre foi executado, ao bater na rocha para dela tirar água. Mas o que me mexe aqui é o fato de que Moisés era o homem mais manso da face da terra, de acordo com o relato bíblico. E há um momento então que ele perde a paciência e chuta o pau da barraca, literalmente, tendo consequências pesadas depois sobre a sua vida. Mas agora eu vou mexer com vocês. Alguém aí vai me considerar herege agora. E Jesus? E Jesus? A Bíblia diz lá em Hebreus que Cristo em tudo foi tentado, porém sem o quê? Pecado. Ok? Se houve alguém que não pecou, este alguém foi Jesus. Mas há uma experiência na Bíblia, há várias, mas eu quero destacar essa que é a mais radical, é a mais extrema, é a mais severa, em que Jesus aparentemente sai do sério. Vamos lá? João capítulo 2, do 13 ao 16. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Meu irmão e minha irmã, se isso que Jesus fez não é chutar o pau da barraca, então sinceramente eu não sei mais o que significa essa expressão.
É claro que Jesus aqui foi movido pelo seu zelo em relação a Deus, o seu Pai. Mas a atitude de Jesus foi incisiva, foi contundente, foi fora dos parâmetros normais para quem considera uma pessoa espiritual. Se ele agisse assim hoje à nossa frente, nós certamente ficaríamos escandalizados com esse Jesus a quem amamos. E Paulo? Vamos voltar a ele. Nós sabemos que ele está aqui em Atos 18, implementando a igreja de Corinto. Ele está trabalhando na fundação da igreja de Corinto. Paulo é o fundador da primeira igreja em Corinto. Anos depois, Paulo torna-se desprezado por aquela igreja. Foi a igreja mais complicada, mais ingrata, mais difícil com a qual Paulo teve que lidar no seu ministério. Igreja a qual ele se dedicou de forma intensa, como ele não se dedicara a nenhuma outra congregação em todo o seu ministério. Paulo estava sendo ridicularizado pela liderança de Corinto. Eles estavam aceitando espertalhões na fé, pregadores fraudulentos e rejeitando a liderança espiritual de Paulo. Assim, a um determinado momento, em uma de suas cartas aos Coríntios, que Paulo solta o verbo com eles e é obrigado a falar de si mesmo em um tom arrogante, chutando o pau da barraca para ver se calava a boca daqueles coríntios. Vamos ver isso aí? Segundo aos Coríntios 11, 16 ao 21. Quero que você entenda comigo o teor das palavras de Paulo. Olha como é que Paulo introduz a sua fala. Faço questão de repetir: ninguém me considere insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Paulo está falando o seguinte, vou começar a falar algo com vocês que não é muito do meu normal não. Vou usar com vocês um tom, vou usar com vocês um conteúdo que não faz parte da minha prática, mas eu não estou nem aí. Que vocês então me considerem como insensato mesmo, para que eu possa me orgulhar um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Olha a sinceridade de Paulo, meus irmãos. Eu estou falando na carne. Eu estou aqui falando como homem para vocês agora. Eu não quero ser espiritual. Eu quero ser propositadamente humano, porque eu tenho um recado para dar para vocês. Aí ele continua: visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, ele está falando dos falsos apóstolos que ficavam falando de si mesmos, contando prosas, vantagens de realizações mentirosas. Então Paulo diz: visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. Então Paulo diz assim, eu vou dizer algo para vocês agora, mas eu vou dizer na minha insensatez. Se vocês estão recebendo falsos apóstolos, orgulhosos de si mesmos, eu também vou me orgulhar agora e vou mostrar para vocês o que é um apóstolo verdadeiro. Em casa depois você pode ler esse texto. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, a continuação dele. Paulo começa a falar de um monte de situações que ele teve que enfrentar por causa do evangelho. Paulo começa a dizer para aqueles coríntios o porquê que ele era diferente. Por que ele era um verdadeiro apóstolo? Paulo teve que falar de si. Paulo teve que ser orgulhoso, presunçoso e arrogante para despertar a atenção daquele povo. Aquele povo ingrato que não fez jus a toda a história que tinham com Paulo em relação à sua fundação. Seja sincero, irmão. Seja sincero, irmã. Quem foi que nunca agiu assim com uma pessoa ingrata? Teve que jogar no rosto dessa pessoa aquilo que você havia feito de bom para ela, para que ela caísse na real e passasse a valorizar mais você.
não é correto, eu sei, não é uma atitude muito cristã, mas Paulo agiu assim, quer concordemos ou não, em determinado momento de sua caminhada. Para terminar então, algumas lições que eu quero que você as grave. Primeira lição: nunca deveremos usar a Bíblia, escute isso, nunca deveremos usar a Bíblia para justificar os nossos erros. Mas haverá momentos em que perderemos a paciência, sim, com algumas pessoas ou situações. Não é para ser desse modo, mas eventualmente poderá acontecer um período de descontrole emocional, pois somos humanos. Você é humano, lembre-se disso. Pare de ficar se martirizando, se culpando por alguma palavra ou atitude indevida. Mas, segundo ensinamento, apesar de sermos humanos, sujeitos a alguns descontroles emocionais eventualmente, nós somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Que nos capacita a agirmos diferentemente do que as nossas emoções nos pedem para fazermos. Olhem como Paulo procedeu depois de ter dito que não pregaria mais para os judeus, depois de ter falado que só anunciaria o evangelho para os gentios. Vamos lá, Atos 18, 19, penúltimo texto de hoje. Isso acontece depois desse incidente em Corinto. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando aonde? Aonde, meu irmão? Na sinagoga, começou a debater com quem? Não acredito. O Paulinho sem vergonha, descarado. Lá está ele, no mesmo capítulo 18 de Atos, dias após ter dito que não voltaria à sinagoga, que não pregaria mais aos judeus. Lá está ele, pregando para aquele povo que ele havia deixado de lado lá em Corinto, fazendo o contrário do que ele disse que não faria mais. Falando sério, Paulo tinha muita vergonha na cara, sim. Paulo tinha dignidade. Ele não era um sem vergonha, não. Porém, mais do que vergonha na cara, Paulo tinha o Espírito Santo de Deus, que o capacitava a agir de modo diferente após ele, em algum momento isolado de sua vida, ter chutado o pau da barraca. Escute isso, quero ressaltar essa verdade. Eventualmente você poderá falhar emocionalmente, eventualmente você poderá se exasperar, perder a paciência com alguém ou com alguma situação, mas se você está em Cristo, você não é mais escravo das suas emoções. E você pode dizer como Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, último texto de hoje. Vamos comigo, igreja? Eu quero ouvir você, mesmo com a máscara abafando. Tenta aí soltar a voz do seu peito aí, vamos lá? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Quantas vezes você disse, não bebo mais dessa água, mas por causa do evangelho você teve que beber de novo? Quantas vezes você disse, aquele alguém não me merece, aquela pessoa não é digna da minha amizade, mas por causa do evangelho você está lá com ela de novo? Quantas vezes você pensou, aquele grupo é um grupo detestável, aquele grupo é um grupo abominável, eu não vou mais olhar para aquele grupo, não vou mais falar com ninguém daquele grupo, mas por causa do evangelho, você voltou à intimidade, você voltou às pazes. Por quê? Porque já estamos com o nosso ego crucificado
em Cristo. E chutar o pau da barraca pode até ser uma experiência ocasional, mas não é o padrão daquele que é de Jesus. Está claro isso, igreja? Amém? Não se culpe por alguns deslizes ocasionais, mas tenha a dignidade de olhar para o céu e se lembrar de quem você é, a quem você pertence, e se levantar e agir como um servo cheio do Espírito Santo de Deus, uma serva cheia do Espírito Santo de Deus, para fazer o que é certo fazer e não o que o seu coração pede para fazer. Paulo disse: para vocês eu não prego mais, mas lá na frente estava ele pregando de novo, porque a sua missão era muito mais forte do que aquilo que as suas emoções pediam a ele para realizar. Amém, igreja? Vamos ficar em pé? Vamos orar?